Olá, eu sou André Martins e esse é mais um Exame Infra, seu podcast que discute o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Sou repórter de Brasil e Economia da Exame e ao meu lado está Maurício Malanconi, fundador da Suporte. Tudo bem, Maurício? Graças a Deus, André. Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira, e é um prazer estar aqui novamente. Ótimo, e no episódio de hoje vamos receber Miguel Setas. Ele é CEO da Motiva, a antiga CCR. Setas tem uma trajetória muito grande no setor de infraestrutura, de energia, e hoje ele vai falar sobre o presente e o futuro da companhia que atua tanto em rodovias, quanto em trilhos, quanto em aeroportos. Miguel, muito obrigado por ter aceitado o convite da Exame e por falar um pouquinho sobre tanto a Motiva, como também sobre a infraestrutura do Brasil. Obrigado, André. Maurício, é um privilégio enorme estar aqui com vocês e um gosto, né? A infraestrutura é uma coisa, como vocês estavam mencionando na vossa introdução, que está na minha corrente sanguínea, né? A gente já trabalha aqui no Brasil há 18 anos e estes últimos 2 anos e meio no transporte, os outros 15 anos na energia elétrica. Portanto, é um setor que eu tenho muito próximo aqui do coração. Ótimo. Para começar, como eu já até citei sobre a questão da mudança de nome, né? Eu queria entender, a companhia já falou muito sobre isso, mas eu queria entender como foi esse processo, e aí como que ele se liga com esse momento da companhia. Uhum. Uma mudança de marca é sempre uma decisão, tem que ser muito ponderada, né? E não foi diferente no grupo CCR, né? E agora renomeado Motiva. E na prática, qual é que foi o racional dessa mudança? Primeiro, nós entendemos que o grupo iniciou uma nova fase da sua vida, uma fase de mudança, não é? Com transformação, e portanto a mudança da marca ela vem no bojo desse programa de transformação da companhia. Uma companhia focada em geração de valor, focada na dimensão humana da sua prestação de serviço, não é? Portanto, a palavra Motiva é uma palavra que aproxima a empresa dos seus clientes, aproxima a empresa das suas pessoas, por contraponto a CCR, que era uma marca que tinha um cunho mais técnico, não é? Uma empresa mais de engenharia, uma empresa de construção, uma empresa de fazer acontecer, digamos, as obras do nosso setor. E, portanto, foi uma mudança natural. A própria palavra, não é? O próprio acrónimo, não é? CCR significava Companhia de Concessões Rodoviárias, não é? O R de rodovias ou rodoviárias, ele já não representa mais aquilo que é o portfólio da empresa, não é? A empresa hoje, como o André há pouco estava comentando, ela já está gerenciando, para além de rodovias, que é um dos nossos, é o negócio principal, ela está gerenciando trilhos, portanto está gerenciando metrôs, trens, já gerenciou barcas, tem 20 aeroportos, não é? Portanto é uma atividade muito mais ampla do que de rodovias. Portanto, a análise que foi feita foi qual é que é o investimento com maior retorno, não é? Usar o nome CCR e ressignificá-lo, não é? Ou pegar um nome novo que possa vir também carregado com novos significados, com um novo posicionamento, e foi essa a conclusão que nós chegámos. E estamos muito felizes com o nome, porque Motiva, ele vem de motivos, não é? Motivos do latim, que significa aquilo que gera movimento, não é? Um exemplo que eu acho que é muito fácil aqui para quem nos está escutando de entender é a palavra locomotiva, não é? Sim. Loco significa lugar, motiva significa que move, não é? Portanto, lugar que move, não é? E, portanto, motiva vem daí, mais até do que às vezes as pessoas, é motivação, não é? Motivação é naturalmente também um significado derivado, não é? Mas nós gostamos mais do significado associado ao movimento, não é? Portanto, motiva significa aquilo que gera movimento. É o nosso negócio. Nós movimentamos pessoas, movimentamos mercadorias e é esse o significado que agora a empresa assumiu com um novo posicionamento e essa marca, ela hoje serve como uma alavanca de todo o nosso programa de expansão, de desenvolvimento, de atração de talento, de novas pessoas, portanto, novos talentos para a empresa, de comunicação com os mídia. Portanto, é uma marca que ela está sendo desenvolvida em toda a sua ramificação, né, de interação com o público à nossa volta. Miguel, dentro dessa transformação da companhia, a gente tem observado
que a Motiva tem ganho alguns leilões de Uhum. concessões recentes, né? Para a gente Uhum. entender melhor como que está hoje o tamanho da companhia em Uhum. termos de receita, em termos Uhum. de colaboradores, Uhum. e fale um pouco também para a gente sobre a capacidade, enfim, ou os compromissos de CAPEX que Uhum. essas novas concessões que o grupo ganhou Uhum. recentemente Uhum. estão dentro dos objetivos nos Uhum. próximos anos. Uhum. Ótima pergunta, Maurício. Vamos lá, então, se grandes números, não é? Só para quem está nos escutando, para situar. Portanto, Motiva gerencia o maior negócio de rodovias no país. Nós temos cerca de 35, 36% de cota de mercado e operamos rodovias que são muito significativas para o país e para o Estado de São Paulo em particular, não é? Uma delas que todos nós, enfim, uma grande parte de nós que estamos aqui que estamos em São Paulo somos utilizadores, é o complexo Bandeirantes Anhanguera, não é? Ou o sistema Bandeirantes Anhanguera, ou a própria conexão entre o Rio e São Paulo e Rio, com enfim, a rodovia Presidente Dutra, Rio-São Paulo, não é? Então são dois grandes ativos que nós gerenciamos. Portanto, nós temos 12 concessões, agora com aquelas concessões novas que ganhámos, 12 concessões de rodovias, 4.500 quilómetros, mais ou menos. Somos o terceiro maior operador do mundo, Maurício, que é uma coisa que nos emociona muito, não é? Quando você olha em termos de quilómetros, empresas cuja informação está disponível, portanto estou excluindo aqui empresas chinesas ou empresas indianas, eventualmente, que também podem ser grandes empresas, mas são empresas públicas, não é? Portanto, empresas privadas, em termos de quilómetros, não é? Somos o terceiro maior operador do mundo, somos o maior operador, enfim, naturalmente em termos de receita, somos o maior operador do Brasil. Depois, em trilhos, temos 6 principais contratos, se quisermos, 4 ativos muito importantes aqui em São Paulo, a linha amarela, portanto, linha 4 amarela aqui do metrô, linha 5 lilás, 8 e 9, né? Também aqui em São Paulo, e depois, indo para o Rio de Janeiro, o VLT Carioca, subindo um pouquinho mais para a Bahia, o metrô de Salvador, Metrô Bahia. E aí, só para termos um número, transportamos diariamente qualquer coisa como 2 milhões e meio, 3 milhões de clientes. Entre 2 milhões e meio e 3 milhões de clientes. Eu costumo dizer, às vezes brincando, né? 3 milhões de clientes é Brasília. Portanto, você pega todos os dias em Brasília e você move a cidade toda. Não é? Ou Salvador tem 2,9 milhões. É assim para termos uma noção. Não é? Temos 70% de cota de mercado no mercado privado. Obviamente que o privado ainda é, enfim, cerca de 1/3 do mercado total, não é? Quando colocamos os operadores públicos, não é? Mas, portanto, do privado temos cerca de 70%, mas também já com outros operadores, não é? Em particular um outro operador que também já está ganhando também mais escala, não é? E depois em aeroportos, temos uma operação de 20 aeroportos, com o destaque para o aeroporto de Confins, que é o nosso maior aeroporto, em parceria com outros operadores, mas portanto é o maior aeroporto que está no nosso portfólio. Outras cidades importantes, como Curitiba, enfim, vários aeroportos mais de média e pequena dimensões, e 3 aeroportos internacionais. Costa Rica, Curaçao e Quito, no Equador. São esses 3 aeroportos que nós gerenciamos fora. Temos cerca de 43 milhões de passageiros por ano nos nossos aeroportos. Colaboradores? 16 mil. Portanto, estamos numa fase de otimização da nossa estrutura, e até mesmo com a saída do negócio de barcas e com a saída de uma concessão de rodovias da Via Oeste. Portanto, temos uma redução expressiva de mais de 1.000 pessoas no nosso headcount. Dezembro de 23 estávamos com 17.700, hoje estamos com cerca de 16 mil, portanto quase menos 1.700, 1.500 pessoas. Portanto, ainda assim uma companhia muito... E agora, nestas últimas semanas, uma boa valorização da ação, uma ação que está listada, somos uma das 30 maiores empresas no Brasil, listadas, estamos com um market cap na casa dos 29, 30 bilhões de reais. Enfim, fomos a primeira companhia novo mercado, Maurício, portanto uma coisa que acho que essa tradição do grupo CCR, não é? Agora Motiva, uma tradição muito grande de relação com o mercado, não é? Portanto, e uma coisa interessante é que 85% do nosso free float, portanto os nossos investidores, são investidores internacionais, o que é muito interessante, porque no fundo a Motiva ela é uma porta de entrada de investimento estrangeiro no Brasil, né? E num momento particular, que todos nós, enfim, saudamos e reconhecemos,
em que o programa de concessões, em particular rodoviárias, no Brasil, é o maior programa do mundo de concessões privadas, não é? Concessões para a iniciativa privada. Quando você tira China, quando você tira Índia, não é? Que são, pronto, outras realidades também sociais e políticas, mas, portanto, do mundo ocidental, se nós quisermos, o Brasil é o país que tem o maior programa de concessões do mundo, rodoviárias, e, portanto, acho que é um momento bom também para atrair investimento internacional. Ótimo. E a questão do CAPEX para os próximos anos? Boa pergunta. Não, aliás, o Maurício tinha perguntado isso. Portanto, nós, com estas 3 concessões novas que ganhámos, Rota Sorocabana em São Paulo, lote 4 PR Vias, não é? No Paraná, e o MS Via, portanto, que foi repactuada, não é? Nós basicamente agregámos mais 27, 28 bilhões de reais ao nosso programa de CAPEX, e isso significa que nós, tendo já, enfim, há 2 anos e meio atrás, quando eu cheguei, tínhamos cerca de 30 bi de reais para fazer. Portanto, hoje, assim, números redondos, são 55 bilhões de reais, mais ou menos, de CAPEX que nós temos compromissado, digamos assim, de compromisso... Em trilhos, aeroportos e rodovias. E rodovias. Mais de 85% é rodovias. Mais de 85% é rodovias. E isso para quantos anos, mais ou menos? Próximos 5, 10. Isto é até ao final das concessões, não é? Mas uma grande concentração deste CAPEX, eu diria, nos próximos 7 anos, 7, 10 anos. Portanto, diria, enfim, assim um número aproximado, mas sem entrar no detalhe, qualquer coisa como 2/3 deste CAPEX está nos próximos 10 anos, não é? Portanto, seria assim, um horizonte temporal aproximado, não é? Uma forma muito aproximada. E, assim, acho que antes da gente entrar do vias, trilhos, aeroportos, qual que é a estratégia hoje da companhia com esse volume grande de investimento e manter um bom resultado financeiro, olhando para o investidor, olhando para o acionista? Que pergunta boa, André, porque nós sendo uma empresa de infraestrutura, nós obviamente temos a consciência que infra é um setor que basicamente busca estabilidade, não é? Quem investe em infra busca estabilidade, busca retornos previsíveis, não é? Sei lá, comparado com o setor de grande consumo ou setores, digamos, mais voláteis, não é? Este é um setor tipicamente associado a um risco controlado e a previsibilidade. E, portanto, nós estamos no momento de tentar conjugar retorno, não é, para o acionista com crescimento, não é? Portanto, que é uma equação que naturalmente sempre um pouco mais difícil, não é? Porque tipicamente quando você quer retorno, muitas vezes você procura ativos maduros que têm pouco crescimento, não é? Quando você está numa fase de crescimento, a exigência de capital é tão grande, não é, que o retorno acaba por ser mais prejudicado, não é? O dividendo pago ao acionista acaba por ser mais prejudicado, porque você está numa fase de crescimento. Portanto, nós tentamos equilibrar essas duas equações. Temos uma política de dividendos hoje que estabelece o pagamento de 50% do nosso resultado líquido, não é? Anual, portanto um payout ratio de 50%, que é esse equilíbrio entre crescer, não é? E, apesar de tudo, continuar a, digamos, entregar valor ao acionista sob a forma de dividendos, porque obviamente a valorização da ação ela também contribui para esse, vou usar aqui um jargão, não é? Mas já que estamos aqui num podcast aqui de especialistas e com muitas público qualificado, não é? A gente pode falar dessa forma. Portanto, o chamado TSR, não é? O Total Shareholder Return, ele tem não só a valorização da ação, mas também tem o dividendo pago. Nós estamos usando digamos, esse payout ratio de 50%, mas reconhecendo que os próximos 5 anos, né, nós temos um plano estratégico até 2035, claramente dividido em 2 períodos, né? Um período de 25 a 30, com exigências de CAPEX mais expressivas, né? Não sei se ainda não mencionei isso, mas vocês acompanham. Nós, ano passado, batemos o recorde de CAPEX da companhia, fizemos um CAPEX na casa dos 7,4 bilhões de reais. 7,4. Este ano vamos fazer um CAPEX muito, muito próximo desse valor, numa companhia que estava habituada a fazer 1 a 2 bilhões, passou para, em 2024, para 7, né? E agora, durante os próximos 5 anos, até 2030, esse é um nível assim, de recorrência, digamos assim, um CAPEX nesse nível, é próximo dos 10 bilhões de reais. E, portanto, estamos numa fase de investimento, uma fase de crescimento,
O que nós colocámos para o mercado é que isso nos permitiria crescer o EBITDA da companhia próximo dos 10%, não é? Portanto, o que nós colocámos foi, também usando um jargão internacional, um high single digit, não é? De crescimento do EBITDA, portanto, o CAGR, não é? O crescimento anual médio do EBITDA na casa dos 10%, próximo dos 10%, não é? Portanto, high single, né? 8, 9, 10%. E portanto isso de uma forma recorrente até 2035, né? 10 anos a crescer próximo de 10% até 2035, com um investimento neste momento próximo dos 55, entre 55 e 60 bilhões, mas vocês também já comentaram isso, quer dizer, há tantas oportunidades pela frente que obviamente estamos atentos, não é? Aquilo que está aquilo que está no horizonte, no radar. Parece que você descobriu a minha próxima pergunta. Eu imaginei, Maurício, que você estava aí com vontade de falar do futuro, né? Miguel, além desse desafio de 55 bilhões que a companhia tem para investir em contratos que já estão firmados, né, a gente está vivenciando um super ciclo de leilões. Sem né? Gostaria de entender um pouco qual que é a estratégia da companhia em relação, se a companhia está olhando esses próximos leilões, quais que são os critérios que vocês têm utilizado para a escolha de quais próximos leilões estudar. Perfeito. Pensando principalmente, acho que em rodovia, que a previsão é que a gente tenha 10 até o fim do ano, né? E até acho que eu queria acrescentar a pergunta do Maurício sobre como vocês veem, tanto olhando essa estratégia de vocês, e vocês veem a entrada desses novos players, né? Que são consórcios formados por construtoras, bancos de investimentos. Perfeito. Então vamos olhar aqui para a questão dos leilões de rodovias. Obviamente, primeiro, nós temos uma avaliação de risco dos ativos nos quais pretendemos competir, que ela é muito sofisticada, né? Portanto, fazemos uma avaliação de risco muito profunda, de risco de todas as dimensões. Risco regulatório, risco institucional, risco climático, risco operacional, risco financeiro, né? Portanto, nós temos uma grande framework muito interessante de precificação de risco, né? E, portanto, isso leva-nos a ser, quer dizer, a nossa estratégia vai nesse sentido, muito seletivos, né? Portanto, se vocês olharem para os ativos que nós ganhamos, o ativo do Paraná, o ativo em São Paulo, o MSVia lá que agora chama Motiva Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul, são tudo ativos que nós qualificamos como AAA, né? 3As, não é? Notação máxima de qualidade, digamos assim. E nós queremos fazer um portfólio, queremos que o nosso portfólio seja cada vez mais um portfólio de qualidades, não é? Se somos o maior, somos o líder de mercado no Brasil, se somos uma porta de entrada para investidor internacional, se investidor internacional olha para uma variável de risco como um elemento importante, nós queremos que o nosso portfólio reflita isso, esse posicionamento, né? Portfólio de grande qualidade, ativos muito bons, ativos, obviamente, para o investidor internacional, protegidos da variação da inflação, né? Ou seja, isso é uma coisa interessante, ou seja, a indexação das tarifas à inflação, ela acaba por ser uma cobertura de risco importantíssima para o investidor internacional, e fica de alguma forma exposto ao risco cambial, né? Isso é o elemento que, pronto, para todos os efeitos, não se consegue, com contratos em reais, não se consegue diversificar esse risco, mas, portanto, isto para dizer que a nossa escolha ela vai ser sempre muito seletiva, em regiões do país onde a Motiva ela já está presente e, portanto, já fez essa avaliação de risco, entende que são regiões propícias para investimento, às vezes também tirando partido de sinergias, há pouco falávamos sobre isso, sinergias regionais, né? Se eu já tenho ativos naquele local, até as estruturas de gestão desse portfólio, né, regional, elas podem ser de alguma maneira sinérgicas, né? Inclusive, um dos próximos leilões é no Paraná, onde vocês... O Paraná tem 2 leilões vindo agora, e portanto, obviamente que termos ganho um lote no Paraná, acho que viabiliza, não é, o interesse no estado do Paraná. Nós já tínhamos aeroportos no Paraná, mas portanto acho que o ter ganho esse lote, acho que acaba por ser um elemento facilitador, não é, da tomada de decisão, porque
se porventura viermos a participar, não é? Essa decisão não está tomada. Acho que há uma lógica sinérgica regional. Portanto, acho que a questão é essa, para ser assim muito concreto, mas também não revelando aqui informação aqui para a minha concorrência, que também pode estar olhando ali e vendo o que é que nós estamos fazendo. Busca por qualidade, ativos premium, regiões do país onde nós entendemos que o ambiente de negócios ele é adequado, busca de sinergias, e pronto, portanto, e seletividade com rentabilidade. Mas o foco está em rodovias. Não, nós, para ser muito, enfim, direto essa pergunta, quer dizer, nós tomámos uma decisão de simplificação do nosso portfólio, como vocês sabem. Estamos neste momento numa análise estratégica de possível saída de uma das nossas verticais, não é? de aeroportos, e portanto esse foco ele vai recair sobre dois modais, não é? O modal rodoviário e o modal de trilhos. Não é? E é interessante, eu passei isso quando estava no setor elétrico durante, enfim, mais de 10 anos, 15 anos, muitas vezes os ciclos de investimento eles não coincidem. Não é? Então, durante uns anos é bom investir num dado segmento, eu passei isso, né, no setor elétrico, não é? Era muito bom investir em energia renovável. Agora a gente olha para 2025, puxa vida, e o curtailment da energia renovável, agora afinal já não é tão bom. Depois vem o setor da transmissão, durante 2 anos é muito importante e estratégico investir na transmissão, mas depois, passado 2 anos, já muita competição já acaba por não ser tão bom. Portanto, essa dinâmica dos setores, né, que tem a ver com oferta de projetos, com competição, com níveis de rentabilidade, com taxa de juro, tudo isso forma um quadro de atratividade ou não de um determinado segmento. E, portanto, ter 2 modais, né, trilhos e rodovias, com projetos federais ou projetos estaduais, aqui em São Paulo, o caso de um estado onde nós temos vindo a investir com projetos estaduais. São coisas que, do ponto de vista de um portfólio, são muito interessantes porque diversificam o risco, não é? Criam opcionalidades de podermos estar ou mais para um lado ou mais para o outro em função do cenário que se vai compondo. Neste momento, tanto trilhos como rodovias têm oportunidades muito, muito construtivas, muito interessantes. Aqui em São Paulo, a agenda de concessões privadas ela é muito intensa, como vocês sabem, em trilhos, não é? E em termos federais, vocês próprios já mencionaram, há um pipeline enorme também de rodovias para ser licitadas, não é? Portanto, tudo isso cria um ambiente muito interessante para nós, de opcionalidade, e uma coisa que eu acho que ainda mais interessante é essa opcionalidade poder ser seletivo, não é? Há tantas oportunidades que nós podemos escolher a dedo aqueles que são os ativos onde nós queremos investir. Ótimo. E aí, eu sei que você não vai poder abrir muito essa questão dos aeroportos, né? São 20 ativos que vocês têm no setor aeroportuário. Eu acho que como menos sobre talvez uma notícia aqui que vocês ainda estão em análise, mas mais sobre como esse processo, vocês tiveram as situações das barcas, né? Essa reorganização de ativos, o que ela significa para a empresa, em questão tanto de resultados quanto de estratégia para o futuro, né? O porquê disso também, se você Claro, não, acho que a pergunta é muito pertinente, não é? E a resposta acho que é bastante fácil, digamos assim. Fácil, quer dizer, acho que é bastante intuitiva. Fácil ela não é. Eu acho que a primeira consideração, enfim, barcas e aeroportos são 2 realidades bastante diferentes. Barcas era um negócio que dava prejuízo, né? Perdíamos 200 milhões de reais todos os anos com esse negócio e, portanto, infelizmente era insustentável para o grupo permanecer. Nós temos muito apreço pelaquela prestação de serviço, era um serviço muito charmoso, né? Vocês com certeza, não sei se fizeram essa viagem de barca ali entre o Rio e Niterói, né? É um serviço até com uma história linda, né? Uma história centenária, não é? Portanto, era um negócio do qual nós nos orgulhávamos muito, mas economicamente impossível. Aeroportos não têm essa condição. Aeroportos é um negócio interessante, portanto, o negócio, enfim, em crescimento. Aliás, quando vocês veem as taxas de crescimento, aeroportos, comparando com os outros 2 modais, rodovias e metrôs e trens, tem uma taxa de crescimento próxima dos 10% em termos de demanda, etc. Portanto, nos últimos 2 anos, nós olhamos assim para o mais recente. Portanto, é um negócio que está crescendo, até porque, não sei se vocês têm consciência disso, no Brasil nós temos uma estatística que é meia viagem por habitante por ano.
aérea, né? Portanto, nós temos cerca de 100 milhões de viagens no país por ano, né? Portanto, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, portanto é meia viagem, portanto 0,5. E isso é um número bastante baixo, significa que há um mercado potencial de crescimento de viagens aéreas no Brasil muito alto, né? Muitos países têm mais do que uma viagem por pessoa por ano, digamos assim, outros países no mundo. Portanto, seria uma expectativa normal que esse negócio crescesse mas também muito interessante, o negócio de aeroportos, para além das receitas aeroportuárias e aéreas, né, se quisermos do lado aéreo, eles têm as receitas não aéreas, né? Portanto, que no fundo é toda a atividade comercial, exatamente, toda a atividade de varejo, comercial, etc., que tem no negócio de aeroportos uma representatividade muito grande, né? Quando se pega nos grandes aeroportos, enfim, que tem muito potencial, muita demanda, digamos assim. E portanto é um negócio interessante. Quando nós comparamos com os outros dois negócios, o que é que nós vemos, né? Enquanto em rodovias e em trilhos as oportunidades de crescimento para Motiva, elas são muito amplas, há muitas oportunidades de crescimento, em aeroportos não é assim, né? Portanto, nós hoje só temos um aeroporto que não está concessionado, que é Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e no mercado secundário, que seriam aeroportos que já estão nas mãos de outros operadores, nós não perspectivamos neste momento oportunidades muito acionáveis, não é? Por razões óbvias, porque os aeroportos estão nas mãos de operadores estratégicos, alguns deles, não é? Ou a maior parte deles, e esses operadores estratégicos não são vendedores desses aeroportos, não é? Portanto, à partida não se vê de uma forma tão acionável oportunidades no mercado primário e no mercado secundário, o que significa que nós iríamos ter dificuldade em crescer neste segmento, não é? Um segmento no qual nós somos o terceiro maior do país, e não teríamos condição para ampliar a nossa presença. Enquanto em rodovias e em trilhos somos líderes de mercado, né? Então, somos líderes de mercado, enfim, naturalmente com concorrentes que nós respeitamos muito, não é? Tanto em rodovias como em trilhos, temos outros concorrentes que nós respeitamos, e empresas muito, muito capacitadas, muito competentes. Mas enfim, Motiva tem um histórico e tem uma presença de mercado que lhe confere liderança. E, portanto, a decisão aí é muito simples, é uma decisão de foco. Sim. Foco e de simplificação da nossa história, né? Muitas vezes nós temos história de equity story, né? Nós temos investidores internacionais que nos dizem: a vossa história é muito complexa, vocês têm muitos ativos, é difícil modelar os ativos, a planilha, nós temos 37 ativos, portanto, fazer essas contas, né? Ativo a ativo, né? Dá trabalho, eles não têm tempo para fazer isso. Portanto, vamos no sentido de simplificar essa história, vai ser uma história mais simples, e vamos pegar nesse investimento e reinvestir nesse capital que está hoje alocado nesse modal e reinvestir nos outros dois modais. Essa é a estratégia. Miguel, muitos dos convidados que a gente tem entrevistado aqui têm demonstrado uma certa preocupação com esse pico de leilões que nós estamos tendo e que vamos vivenciar aparentemente nos próximos anos também. Como que a Motiva avalia o ambiente regulatório atual? Ótima pergunta. Eu julgo que nós temos realidades bastante matizadas, vamos dizer uma palavra assim mais invulgar, realidades diferentes em função do segmento onde nós estamos. E eu faço sempre até a comparação, como tive 15 anos na eletricidade, né, com o setor elétrico, né? A regulação no setor elétrico brasileiro é muito madura, né? E eu lembro quando estava na minha antiga empresa, participava em peer reviews, né, da OCDE, né? Isso, no fundo eram outros países que olhavam para o Brasil para fazer benchmark, né, no setor elétrico, e portanto a ANEEL, né, que era uma agência que eu na altura relacionava, era um benchmark internacional. Eu encontrei essa mesma realidade, por exemplo, no setor rodoviário, onde a regulação já está mais madura, né? E a ANTT, que era a agência federal com a qual nós nos relacionamos, ela é uma agência de padrão internacional. O mesmo com a Artesp aqui em São Paulo, né? São agências que são agências com regulação, enfim... Recentemente foi até fortalecida. Foi fortalecida, exatamente. Agora, o segmento de rodovias ele está mais maduro do que os outros dois segmentos, né? O segmento de trilhos e o segmento de aeroportos. Mais maduro pela história, né? Tem mais história, com concessões privadas. Portanto, eu acho que esse é um caminho, do amadurecimento regulatório. Acho que é um caminho natural nos setores, não é? Acho que o Brasil não fica a dever nada, acho eu, outros países internacionais em termos de sofisticação regulatória,
dos sinais corretos do ponto de vista regulatório. Outra coisa que eu acho que relevantíssima é o respeito pelos contratos, não é? Muitas vezes nós ouvimos falar no Brasil, o país tem como é que chama? Risco jurídico, não é? Segurança jurídica. Segurança jurídica, né? E tal, segurança jurídica. Eu digo, eu estou há 18 anos no Brasil, nunca tive nenhum contrato de concessão violado. Estou há 18 anos no Brasil e todos os contratos com que eu trabalhei, primeiro no setor elétrico, agora no setor dos transportes, são contratos cumpridos. É óbvio que de um momento ao outro há mudanças regulatórias, isso faz parte do jogo, mas eu vi isso noutros países da Europa, vi isso acontecer em qualquer país maduro, mas faz parte do amadurecimento dos setores. É diferente dizer que é complexo lidar com o sistema judicial brasileiro. Essa é outra discussão, é outro assunto. É complexo lidar com o sistema. É um sistema complexo, um sistema, enfim, que requer atenção, que nós temos que estar preparados. Eu acho que isso é diferente de dizer que não temos segurança jurídica. Não vejo isso. Eu tenho dito isso muitas vezes, tenho sido vocal, porque não é? Eu vivi na Europa muitos anos e vi outros mercados, que são mercados aparentemente mais maduros, e onde eu via risco regulatório maior do que via no risco Brasil, sinceramente. E, portanto, vocês perguntaram, o ambiente regulatório, acho que é um ambiente regulatório, pelo menos no segmentos onde atuamos hoje, é um ambiente regulatório adequado. Tem de facto essa concentração de leilões agora nos próximos meses. Eu acho que pode ser visto de várias formas. Uma é do nosso lado, né? Muitas opções, portanto vamos ser seletivos, não vamos participar em todos e vamos escolher aqueles que entendemos que são mais apropriados ao nosso perfil. E portanto o que é que isso vai dar? Espaço para todo mundo, né? Há novos concorrentes que se estão formando, empresas de construção, sponsors financeiros, investidores internacionais, portanto que estão chegando em particular ao setor de rodovias, e eu vejo isso com bons olhos, porque a concorrência ela coloca-nos uma tensão positiva, não é? Quando você tem concorrência à volta, ela eleva a barra, não é? Ela eleva a barra da gestão, temos que estar mais atentos, temos que estar sempre, constantemente melhorando as nossas operações, trazendo mais eficiência, trazendo mais tecnologia, mais inovação, para poder estar à frente da concorrência, não é? E portanto eu vejo às vezes o pessoal também me pergunta, puxa vida, mas não está muita concorrência, e eu costumo responder, não está muita concorrência, que eu vivi o setor de transmissão há 7 ou 8 anos atrás, aí verdadeiramente era um setor muito concorrencial, havia leilões, hoje em dia, enfim, tenho acompanhado menos, com 10 concorrentes, né? Com 10 players. E hoje, o segmento de rodovias tem alguma concorrência, mas não acho que seja tão intensa como já foi, por exemplo, já senti nesses outros segmentos. Portanto, é uma concorrência que eu acho que é saudável, sinceramente, e vejo como um sinal de maturidade. Se há concorrência, é um sinal, Maurício, que a regulação ela está estável, porque senão a concorrência ela era escassa, não é? Portanto, quando você vê a afluência de players internacionais, de players financeiros, que obviamente são sempre mais exigentes, não é? Quando chegam a um setor novo, significa que é um sinal de maturidade, é um sinal que pronto, o setor está estável, não é? E que tem um ambiente adequado. O número de leilões é um desafio, porque não há muitas empresas. Eu talvez era capaz de contar pelos dedos de 2 mãos, não é? O número de empresas disponíveis para participar nesses leilões de rodovias em particular, e portanto acho que veremos se será possível atender a toda essa oferta. Para nós, Motiva tem esse benefício da seletividade, né? Vamos poder escolher aquilo que nos interessa. Ótimo. E falando um pouquinho de maturidade, a gente tem visto repactuações, né? A gente teve a da BR-163, a gente já teve da 101, e a gente tem outras programadas, como da Fernão Dias, para os próximos meses, se não me engano, em novembro. Eu queria falar um pouquinho sobre o papel que a Motiva teve na repactuação da BR-163 e como que isso também reforça toda essa questão de maturidade que o senhor está discutindo, a concessionária sentando na mesa, o TCU sentando na mesa, o governo. Então, falar um pouquinho dessa experiência, o que a gente pode esperar para daqui para frente. Para frente, né? Eu acho que este, de facto, é um dos exemplos de quão saudável está o ambiente regulatório no nosso segmento, em particular no segmento de infraestrutura, não é? Mas, portanto, esta solução
de consenso, não é? Que ainda que foi lançada pelo presidente Bruno Drantas no TCU, CSEX Consenso, ela é de facto um sinal dessa evolução que eu vou ser sincero, quase inesperado, né? Ou seja, quando você vê um Tribunal de Contas sentado à mesa com uma lógica de resolver um problema e de encontrar uma solução que, se não se resolvesse, teria duas consequências óbvias: a judicialização e o atraso dos investimentos. Sim. Portanto, o que esta repactuação permitiu foi, de uma forma transparente, de uma forma que permitiu ao mercado fazer, digamos, todo o escrutínio, até porque estes ativos eles chegam a um momento depois das condições acordadas na CSEX Consenso, essa Câmara de Consenso. Essas concessões elas são submetidas digamos, a licitação pública, não é? E, portanto, permitindo ao mercado disputar esses ativos com outras condições, se assim for. O entendimento dos agentes de mercado. E, portanto, é uma solução que ela está muito bem estruturada, porque ela coloca à mesa o Tribunal de Contas como árbitro desse processo, coloca à mesa o poder concedente, a agência reguladora e o próprio concessionário, não é? Portanto, numa solução a várias mãos, numa solução que é muito debatida, muito negociada, muito escrutinada, e que depois de todo este escrutínio destas entidades públicas, ele passa pelo escrutínio do mercado, não é? Portanto, passa pelo escrutínio da concorrência, digamos assim. Portanto, nós entendemos isto como muito saudável. Se eu bem me recordo, eram 14 concessões que estavam nestas condições, e isso permite acelerar muito investimentos que de outra forma ficariam travados. Nós tivemos na MSV, a atual Motiva Pantanal, uns 8, 10 anos com investimentos retraídos, não é? Porque a concessão estava muito desequilibrada e não era possível prosseguir com aqueles compromissos de investimento que estavam na sua formulação inicial. E, portanto, acho que é um sinal claríssimo de maturidades, e nós reputamos esta solução como muito positiva, muito favorável para o ambiente de negócios que se vive no setor da infraestrutura. Portanto, acho que é de saudar, quer dizer, saudamos de uma forma efusiva, né, esta solução. Ô Miguel, então nós estamos falando aí, né, recentemente nós, como país aí, cumprimos 30 anos, né, da lei das concessões, né? Ao longo desses 30 anos tiveram diversos desafios que foram sendo superados no dia a dia, né? E a gente tem visto, né, você citou bem essa questão da segurança jurídica, que era uma das preocupações, e a gente tem visto hoje um pipeline robusto também de projetos, que era outra demanda do setor, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa estruturação contratual dos novos contratos, essas matrizes de risco, mas também, sobretudo, essa questão, vocês foram um dos primeiros que tiveram um reequilíbrio, né, contratual diante dos problemas e dos eventos extremos climáticos. Como a companhia está preparada para conviver com esses riscos climáticos nos próximos anos? Que pergunta interessante, Maurício. É pena nós só termos aqui alguns minutos para esta conversa, porque é uma conversa que ela é tão desafiadora, tão estimulante, né? Acho que seria muito bom a gente poder falar sobre ela com o tempo. Vamos começar pelo fim. O Brasil é um país de dimensão continental, é um país que infelizmente será um dos países principais no mundo afetados pela mudança climática, né? E vimos isso no Rio Grande do Sul no ano passado, vimos isso aqui na região de São Sebastião e na Rio Santos há 2 anos atrás, em 2023, né? Quando cheguei à CCR na altura, ainda não era Motiva, tinha acabado de acontecer esse evento climático aqui em São Paulo. E todos os dias, né, a gente já viu aqui em São Paulo as tempestades que se têm assolado aqui, não é? Que têm derrubado a infraestrutura elétrica, derrubam árvores, centenas de árvores derrubadas por conta dessas tempestades. Portanto, infelizmente, nós temos que nos preparar para uma estratégia de não só de mitigação, né? Mas adaptação, no jargão da sustentabilidade, né? Da adaptação significa que há um conjunto de investimentos que eles podem ser até preventivos, né? Ou seja,
e nós estamos a fazer isso neste momento, um dos nossos compromissos com o mercado é até ao final do ano temos planos de resiliência climática para todos os nossos ativos. Nós temos neste momento em preparação 5.000, Maurício, 5.000 planos de resiliência climática. Porquê? Porque essa análise é feita quilómetro a quilómetro de rodovia, né? Nós temos 4.500 quilómetros, mais ou menos, de rodovias e as estações dos metrôs e dos trens, tudo isso são infraestruturas que estão passíveis de ser afetadas pela mudança climática e, portanto, nós estamos nos preparando para essa nova vaga de um mundo extremado em termos climáticos e onde a infraestrutura ela tem que estar disponível, né? Portanto, o nosso compromisso com a sociedade civil, com o bem comum, se quisermos, como concessionários privados, é ter essa infraestrutura pública operante, segura, com qualidade, servindo os nossos clientes de forma adequada. E, portanto, estamos neste momento com uma série de análises daquilo que podem ser soluções que vão desde o soft monitoramento, desde o monitoramento, né, até ao hard, né, desde o suave até ao rígido, digamos assim. O que é o rígido? É o reforço de taludes para evitar o deslizamento de terras, pode ser a elevação da cota das rodovias para não serem inundadas, é o escoamento da água, são as infraestruturas de escoamento de água para evitar que uma chuva mais intensa provoque alagamentos. Portanto, são uma série de soluções de engenharia que podem ser adotadas para proteger esses ativos. Obviamente que a regulação ela ainda não está totalmente adequada a esta realidade, não é? E, portanto, nós hoje o que temos é dispositivos contratuais que nos permitem, perante eventos extremos, atípicos, extraordinários, obter reequilíbrios económicos dos contratos de concessão. E é isso que se passou no Rio Grande do Sul. Portanto, nós temos duas proteções, não é? Uma proteção via apólices, mercado segurador, não é? Portanto, apólices seguros, e uma proteção contratual que é num cenário extremo, como foi o Rio Grande do Sul, aquilo que não for coberto pelos seguros, o contrato de concessão ele pode ser reequilibrado e, de alguma forma, há 3 mecanismos de reequilíbrio de um contrato de concessão: uma extensão de prazo do contrato, um elevamento de tarifa, uma elevação de tarifa, ou uma contraprestação do ente público, do poder concedente, exatamente. Portanto, seriam os três instrumentos que existem para esse equilíbrio. Mas, portanto, os contratos hoje têm esse dispositivo. Com o avançar da experiência que vamos ter com mudanças climáticas, com a emergência climática, começarão a ser incorporados na regulação, nas matrizes de risco, mecanismos já de tipificação e de parametrização do que é um evento climático extremo, o que é coberto pelo contrato, o que não é. Pronto, acho que esse conhecimento ele vai reverberando para o quadro regulatório à medida que o mercado vai ganhando maturidade com esta realidade. Portanto, hoje acho que ainda estamos lidando com o início desse processo, não é? Porque ainda, pronto, são coisas que ainda são um pouco extraordinárias, mas com o avanço da mudança climática, infelizmente, esses processos eles vão ser cada vez mais incorporados na regulação. Pronto, essa é isso. Ótimo. Acho que eu queria voltar, a gente está caminhando para o final dessa conversa, como você falou, a gente poderia ficar horas aqui. Eu queria voltar um pouquinho para os trilhos, né? Aqui em São Paulo tem uma previsão de mais 2 leilões, né? Tem o trem Intercidades Sorocaba, que tem até uma sinergia com a linha 8, e se eu não me engano a gente tem a concessão da linha 10 Turquesa com que vai ter a construção da 14 Onix, né, que seria uma estação de metrô, se eu não me engano. Eu queria saber como que vocês estão olhando para esses ativos e também a expansão dos trilhos pelo Brasil, né? Você falou que o foco, tanto nos trilhos quanto em rodovia, é muito pela possibilidade de crescimento, né? A gente fez uma reportagem na revista no ano passado sobre o avanço das concessionárias, né? Do privado na mobilidade, só que ainda está muito aquém do que o Brasil precisaria, né? E principalmente em outros estados. Então, queria tanto que você falasse mais focado, detalhado desses 2 próximos leilões, como vocês olham, e também desse momento da mobilidade urbana do Brasil. André, este é um segmento muito interessante. Aliás, o próprio BNDES fez um estudo, não é, de projetos de mobilidade urbana no Brasil, não é? E enfim, é de facto um mundo de oportunidades, até porque quando nós olhamos para as estatísticas, mais uma vez socorrendo dos números, não é? Quando olhamos para a densidade de trilhos, não é? Quilómetro de trilho,
por milhão de habitantes. São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas cidades no Brasil que têm mais presença de trilhos, ainda assim são menos de metade de uma cidade como Santiago do Chile, sim, ou um quarto de uma cidade como Nova Iorque, ou outras grandes cidades que nós vemos pelo mundo. Mas eu até gosto até de fazer mais a comparação com Santiago do Chile, né? Que é uma cidade aqui ao lado, pertinho, vizinha, né? O pessoal vai pensar quando a gente fala em Nova Iorque, sei lá, nos Estados Unidos da América é outra coisa. Não, no Chile, né? A densidade de metrôs, de trilhos, ela é maior do que também. Vamos combinar, quer dizer, vamos também concluir que a complexidade de uma cidade como São Paulo ela é infinitamente maior do que a cidade de Santiago do Chile, né, que é uma cidade menor. E, portanto, fazer trilhos aqui é muito mais desafiador. Mas, portanto, há na nossa estimativa mais de 250, 240 bilhões de reais de projetos pelo Brasil fora. Né? Nós estamos olhando para 75 bilhões de reais. Nosso mercado potencial, desses 250, são 75, mais ou menos, né? De bilhões de reais de projetos. Em trilhos. E aqui também a lógica da empresa vai ser, primeiro, escolha dos mercados onde o ambiente de negócios ele é maduro e adequado ao tipo de investidor que nós temos, não é? Como há pouco eu dizia, nós somos a porta de entrada de 80% dos nossos investidores no mercado bolsista, né? Free float, são internacionais. Portanto, quando eu chego a Nova Iorque, a Londres, para explicar o que é que nós fazemos, é óbvio que mostrar que os investimentos que a companhia faz, eles são em regiões que têm um ambiente de negócios adequado, acaba por ser muito importante. Portanto, primeiro direcionador estratégico, seletividade. Portanto, nós já estamos em 3 regiões do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Portanto, eu diria que a primeira prioridade é olhar para estes 3 mercados, né? São onde a companhia já está, e buscar sinergias, né? É a primeira prioridade. E depois, dentro dessa prioridade, temos que encontrar projetos que eles sejam adequados às nossas competências. Nós somos uma empresa de gestão de concessões, não é? Portanto, projetos que têm muita infraestrutura para ser construída, não é? Eles têm uma característica que são mais, aparentemente, não é? Quando a gente olha de uma maneira, à primeira vista, eles são mais apropriados, como temos agora o caso da linha 6 que está sendo construída por uma empresa de construção, não é? São mais apropriados para quem tem essa atividade como o seu core, não é? Portanto, essa também acho que será um divisor de águas, não é? Que são os projetos que têm muita dominância de obra civil, eles são mais adequados para empresas vocacionadas para construção. Não é? Portanto, nós estamos mais voltados para projetos em que a dominância é da operação e menos da construção. O que não significa que nós também não estejamos associados a projetos que têm construção. Estamos a falar agora, por exemplo, extensão da linha 4 até Taboão da Serra. Sim, não é? Sim. Ou a extensão da linha 5 até Jardim Ângela, né? Cada uma delas... Ou as obras da Rio SP. Ou as obras da Rio SP, claro, não, todas essas são obras importantíssimas. Portanto, e nós fazemos, como é óbvio, a gestão dessas obras, mas é diferente de fazer uma linha 6, por exemplo, como está sendo feita agora, não é? Com uma empresa que é especializada em construção. Portanto, acho que isso aí também para nós é um divisor de água, André, que é quais é que são os projetos que são mais adequados àquilo que é a nossa realidade do negócio, né? Portanto, acho que quando você falou aqui do TIC Sorocaba, obviamente é um projeto que tem uma coincidência até de traçado com uma parte da linha 8, né? Portanto, obviamente teremos que olhar naturalmente para um projeto desses, porque tem, até do ponto de vista operacional, um desafio, né? A obra que será feita no TIC Sorocaba, ela comporta desafios operacionais para a própria operação da linha 8, não é? Portanto, se não for a Motiva a fazer essa obra, acho que vai ser um desafio muito grande, porque teríamos um operador diferente da Motiva a fazer a obra dentro da nossa operação. Portanto, acho que do ponto de vista, enfim, logístico, não é? Acho que quase impossível ver isso assim. Mas enfim, pronto, estamos aqui, estamos estudando naturalmente esse projeto. Ótimo. Miguel, qual que é o legado que você gostaria de deixar à frente da Motiva e para o setor de infraestrutura como um todo? Que coisa, essa pergunta não estava na alinhada, não estava alinhada, Maurício. Porque essa pergunta é daquelas que nós temos que responder com fruto de muita reflexão e de maturação.
Primeiro, eu acho que há uma missão, não é? Um executivo no setor de infraestrutura que é de contribuir para o país, não é? E portanto eu acho que se você me pergunta, qual é o primeiro nível de legado? É uma contribuição efetiva para o Brasil, não só no desenvolvimento da sua infraestrutura, que nós hoje, como nós sabemos, temos um nível de investimento que é cerca de 2% do PIB, né? O investimento em infraestrutura no Brasil representa 2% do PIB. As análises dos especialistas do setor dizem que a gente devia estar investindo 4%. O famoso número mágico. Famoso número mágico. Portanto, nós este ano vamos bater recordes de investimento em infraestrutura, 278 bilhões, de acordo com a ABDIB, né? 278 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. O ano passado, 259. O ano anterior, 213, acho eu. Portanto, estamos num ramping up, né? Estamos subindo. Mas ainda assim podia ser acima de 500 bilhões de reais. Temos um gap de 500 bilhões de reais de investimento em infraestrutura por ano. Não é só em transporte, é em saneamento, é em telecomunicações, é em energia elétrica. É? Portanto, são os 4 segmentos da infraestrutura que compõem esses 280 bi, mais ou menos. Portanto, primeiro, se você me pergunta, legado, contribuir para o Brasil. Um exemplo de uma contribuição que estamos dando para o país é a coalizão dos transportes para o programa de descarbonização do setor. Não é? Nós formámos, juntamente com o CEBEDS, com a Confederação Nacional do Transporte e com o Laboratório de Cidades do INSPER, estas 4 entidades juntaram 50 associações e empresas do setor e formámos uma coalizão para levar ao governo, portanto, a pedido do embaixador André Correia do Lago, não é? o presidente da COP, uma proposta de atuação para o setor dos transportes, para descarbonizar o setor. Não é? Como vocês sabem agora, está uma consulta pública até, na qual nós participámos, não é? Uma consulta pública para o Plano Clima, se quisermos, para a estratégia de adaptação no país. E, portanto, nós estamos participando nessa consulta pública com o conteúdo dessa coalizão. É um documento, teremos todo o gosto depois em fazer chegar uma cópia, um documento bem robusto, bem parrudo, com todo um conjunto de recomendações para fazer essa aceleração dessa descarbonização. Portanto, é um exemplo, não é? Ou seja, contribuir para o país para que o setor dos transportes ele seja um elemento proativo numa jornada de descarbonização, desverdeamento da nossa pegada carbónica, não é? Portanto, acho que legado numa primeira instância é contribuir para o Brasil, numa segunda instância é fortalecer a Motiva. Motiva, uma empresa de 25 anos de história, fizemos no ano passado, ela continuar a ser líder de mercado, fortalecida, robusta, competitiva, disponível para crescer, disponível para gerar valor para os seus acionistas, para os clientes que ela serve, né? E no final do dia, sinceramente, o legado que eu gostava de deixar na empresa é um legado que toca nas pessoas, né? Que toca nas pessoas, não só as pessoas que trabalham na empresa, né? E, portanto, criar um ambiente de trabalho onde as pessoas crescem, onde as pessoas se desenvolvem, têm oportunidades, são respeitadas, os talentos são valorizados, os jovens têm oportunidades de crescimento, e, portanto, acho que a minha gestão ela tende a ser uma gestão que visa também uma transformação cultural e alguma coisa que muda a vida das pessoas, faça a diferença na vida das pessoas. Não só as que estão cá dentro, mas as que estão lá fora também, lá fora da empresa, portanto, os nossos clientes em particular e a sociedade de uma maneira geral, não é? E, portanto, vocês vão nos ver sempre ansiosos por melhorar o nível de serviço, por prestar um serviço de qualidade, por sermos exemplo, não é? E, portanto, sempre que há algum aprimoramento para fazer no nosso serviço, é óbvio que o serviço não é perfeito, é óbvio que quem serve 3 milhões de pessoas diariamente, há sempre alguma coisa que não correu bem, não é? Basta ver uma pessoa que não está satisfeita, atendido. E hoje com as redes sociais isso difunde, não é? De uma forma muito fácil. Basta haver uma pessoa em 3 milhões que não está satisfeita para nós termos alguma questão, até às vezes reputacional. E, portanto, vamos estar constantemente buscando um melhor serviço, buscando satisfazer os nossos clientes de uma forma adequada. Portanto, essa é a empresa que eu quero deixar. Contribui para o Brasil, contribui para a sociedade e muda a vida das pessoas. Ótimo, maravilha. Que eu gostaria. Queria agradecer ao Maurício mais uma vez por acompanhar nessa condução de entrevista. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço e muito obrigado, Miguel, pelo convite. Obrigado, André, Miguel, Maurício. pelo convite. Muito obrigado. E as portas da Exame sempre estão abertas para você e para a Motiva. Sempre muito disponível para
para vir aqui bater um papo com vocês. Foi um gosto enorme. O tempo passou muito rápido, É. nem me dei conta que já esgotámos o nosso tempo. Obrigado pelo vosso cuidado. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com amigos, familiares, colegas do setor. Acesse o site da Exame, nossa editoria dedicada de infraestrutura, e nos acompanhe para assistir os próximos episódios. Até mais.